Sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo Fraternidade no modo virtual. E hoje nós vamos falar sobre o livro Palavras da Vida Eterna, no capítulo 105, cujo título é Estejamos Atentos. Antes, porém, de iniciar a nossa preleção, vamos fazer uma leitura do livro Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, e uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, para agir melhor. Confie em Deus e em você mesmo para dirigir-se, mas entenda que você, por enquanto, ainda é um ser humano, sem ser um anjo. Exercite a autoaceitação a fim de não se marginalizar nas idealizações negativas. Não chore sem consolo sobre as experiências que se lhe fazem necessárias, porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão, e a solidão, mesmo brilhante, significa inutilidade e vazio. Se você caiu em algum erro e consegue saber disso, já possui também discernimento bastante para retificar-se. Guarde a lição do passado sem transportar consigo a embalagem dos problemas de que você a extraiu. E assim, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer pela vida, agradecer pelas experiências e agradecer, sobretudo, pela doutrina dos Espíritos, que tanto nos ampara, nos ajuda e nos guia. Permaneça Jesus conosco, agora e para todos sempre, que assim seja, graças a Deus. E vamos falar então do livro Palavras de Vida Eterna, Estejamos Atentos. Essa passagem foi baseada na passagem evangélica de Tiago, onde ele diz, no capítulo 4, versículo 15, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. E essa reflexão dessa passagem evangélica tivemos do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, a seguinte reflexão que ele nos trouxe: age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino. Porém, cada individualidade, nesse ou naquele plano de existência, atua num campo determinado de tempo. E continua Emmanuel nos trazendo essas reflexões. Tiranos e santos, malfeitores e heróis, atinge sempre o limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Guardas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Forma, pois, os teus planos de ação, usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença, onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos, porquanto creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemo-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar, a vossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Então a gente percebe que Emmanuel está nos chamando a atenção para que observemos as nossas ações, o que fazemos, os propósitos que chegam até nós, e o que fazemos com eles. Então
nos chama para uma reflexão, né? Um pensamento. Quando a gente remete lá ao Livro dos Espíritos, na introdução, no item 10º, onde tem os colóquios de Sócrates, né, com seus discípulos, quando ele ainda na prisão, ele nos deixa lá uma mensagem que dá para a gente refletir, né? E baseado nisso que Emmanuel nos traz, que é o seguinte, diz que o corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Então, que a gente traz essa marca, né, no nosso perispírito, né, daquilo que a gente foi, daquilo que fizemos, ou seja de bem, ou seja de mal, ou seja da paz, ou seja do ferimento. A gente traz essas impressões em existências futuras. Isso fica arquivado em nossa alma. Dá-se o mesmo com ela, com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter. Então, quando a gente, né, da mesma forma, quando o nosso corpo é agredido de uma forma violenta, onde fica marcas, né, onde fica registrado aí lesões, né, de forma leve ou de forma grave ou de forma gravíssima, qualquer que seja, mas às vezes ela fica impregnada ali no nosso corpo, a marca daquilo que sofremos. E nós também trazemos essas marcas também no nosso semblante, né, no nosso rosto, e com essas marcas. Mas da mesma forma, a alma também traz as marcas daquilo que sofreu, daquilo que passou, né? Daquilo que a existência lhe proporcionou durante a sua passagem pela Terra. Então, quando a alma despida do corpo, continua essa reflexão, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo, ou seja, para o mundo espiritual, com a alma carregada de crimes. E ele ainda nos chama a atenção: mais vale receber do que cometer uma injustiça. E que, acima de tudo, devemos cuidar não de parecer, mas de ser homens de bem. E Chico Xavier nos trazia muito essa reflexão, né? Quando ele ia socorrer alguém, né, que estava chorando e lamentando por ter recebido uma injúria, e o que ele falava? Olha, meu filho, fique contente. Pior seria você o causador da injúria. Pior seria você causar a dor no outro. Então é melhor que a gente sofra a dor, né? Que a gente está já resgatando os nossos débitos, sabendo nós que nada é um acaso, que tudo que ocorre tem sentido de ser, tem uma razão por que foi que aconteceu. Ninguém apanha de graça. Nada ocorre ao acaso. Uma folha de uma árvore não cai sem que Deus saiba de fato. Então, Chico nos remete a esse ensinamento e essa reflexão também que Sócrates diz aos seus discípulos, né? É melhor que você receba a injustiça do que ser o causador da mesma. Porque isso ficaria registrado, né, na nossa alma, no nosso espírito, e levaríamos, né, isso conosco até o momento de resgatar, de que isso pudesse desaparecer, essa marca no nosso ser. Então, se a gente pegar a questão 258 do Livro dos Espíritos, lá fala, né, sobre as provas, que nós também podemos justificar, mas isso é uma prova que eu passei, que eu tenho que passar. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena,
Antes da desencarnação, ele sabe o que vai passar, ele tem consciência disso. E qual que é a resposta dos espíritos? Ele próprio escolhe o gênero das provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. O respeito à nossa escolha, à nossa vontade, que é soberana. Ninguém faz a tarefa para nós. Os espíritos respeitam esse nosso livre-arbítrio, essa nossa decisão, né, de fazer ou deixar de fazer algo. E ele complementa, né? Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Ele pergunta. E a gente responde: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus, né, lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das suas consequências que estes tiverem. Nada lhes torna o futuro. Abertos se lhe acham, assim, o caminho do bem, como também o caminho do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concebe a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre, né, se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vós, porém, foi o desejo de a vida expordes, por haverdes feito nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Sempre respeitando a nossa escolha, a forma, qual caminho que vamos tomar, decisão que vamos tomar. Às vezes ele usa meios, né? Usa outras pessoas, usa outros propósitos, mas a gente não aceita, a gente reluta e com a cabeça dura a gente segue aí a nossa vontade. E a gente lembra também, nesse texto, que nos remete lá ao homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, e lá ele lembra pra gente: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, na maior pureza, ele respeita, ele cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, ou se ele pensa, né, se ele faz uma reflexão, se ele busca compreender aquilo que norteia a sua vida, os seus atos, as suas ações. E ele vai perguntar, né? Será que eu violei essa lei? Ou eu estou respeitando essa lei? Esse é o verdadeiro homem de bem. E ele indaga se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. E muitas vezes, né, a gente deixa de ser útil por, às vezes, não perceber que, né, que pelos desígnios de Deus, né, pela forma como Ele escreve, como Ele traça a nossa vida, Ele pode muito bem nos colocar à prova, colocando-nos alguma missão, né, alguma ação a ser feita em prol do próximo, e a gente acaba por perder esta oportunidade, né? Então ele pergunta se o homem de bem, se ele depositou a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais, né, em todas as coisas, acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações
e aceita com resignação, ou seja, sem murmurar. Então, essas são as reflexões, né, que remete. E eu lembro aqui de um conto de Humberto de Campos, que está no livro Relatos da Vida, que fala sobre consciências, né? Leva esse título, Consciências. E o que ele fala? E tinha um rei, Tahuan, do Iêmen, numa audiência rotineira, foram trazidos 5 malfeitores que lhe haviam requerido a proteção e a misericórdia. 5 malfeitores. O primeiro, em lágrimas, após beijar o escabelo, né, em que o soberano punha os pés, o estrado onde ele assentava o seu pé, ou aquele banquinho onde ele punha os pés, pedia perdão ao rei. Juro pelo Altíssimo que não matei com intenção. Comecei a discutir com o ladrão de meus cavalos e em certo momento senti a cabeça turva. Piedade para mim que não tive a força de governar o coração. Só agora na prisão ouvi a palavra de um homem que repetia as lições do profeta. Só agora compreendo que errei. Esse foi o primeiro. O soberano, esse Tahuan, chamou o vizir, né, que é o ministro dele, que o acompanhava e determinou que entregassem ao réu aos cuidados de um médico, a fim de que fosse julgado com indulgência depois do tratamento preciso. Né? Então, recomendou que esse fosse ao médico, para que pudesse curar da sua demência, né, do seu problema mental, e só depois fosse julgado. Isso foi indulgência. Aí adiantou o segundo e clamou submisso: glorificado pelo Alá em vossa presença, ó Rei generoso, compadecei de mim, que sou ignorante e mau. Jamais pude ler uma frase dos sagrados preceitos. Observa. E somente depois de embriagar-me e espancar meu pai, inconscientemente, é que vim saber que o homem não deve crescer como bestas no campo. O rei fitou compassivo e determinou que o denunciado fosse prontamente admitido à escola, para que aprendesse, né? Ele se disse ignorante. E veio o terceiro, eram 5. Clemência para mim, ó representante de Alá. Sou analfabeto. Desde a infância trabalho no mercado para sustentar meus avós paralíticos. Observando que vários negociantes obtinham maiores lucros roubando nos pesos, não hesitei em seguir os maus exemplos. Juro pela memória de meus pais que não sabia o que andava fazendo. Tahuan, complacente, recomendou medidas para que o desventurado permanecesse largo tempo sob as lições de um guia espiritual. E fosse, então, aprender essas lições. E aproximou-se o quarto réu, que abeirou-se do estrado do rei, né, e suplicou: perdão, ó rei justo. Assaltei a casa do avarento Akbar, porque não mais suportava a penúria. Tenho mulher e 9 filhos famintos e enfermos. Sou um cão abatido pelo sofrimento. Cresci na areia, sem ninguém que me quisesse. Sei que Alá existe, porque é impossível haja sol e caia a chuva sem um pai que nos olhe do céu, mas nunca aprendi a soletrar o nome do Eterno. E qual foi a posição dele? Extremamente comovido, Tahuan solicitou ao ministro, né, ao vizir, que expedisse socorro urgente à choupana do infeliz e ordenou que um mestre o instruísse nos deveres do homem de bem, antes que a falta subisse à mais ampla consideração dos juízes. Então, mandou que abastecesse a casa dele, que tratasse dos filhos dele, né, e desse a ele essa condição de aprendizado. E aí apareceu o último dos malfeitores. E esse apresentou-se, né, um homem de porte orgulhoso, que fez a reverência de estilo. Ele sabia como proceder diante de Tahuan.
e solicitou: Sapientíssimo Rei, peço a vossa benevolência para mim, que tive a desventura de furtar um adereço de brilhantes na festa de Juan ben Quisma, judeu rico e preguiçoso, conhecido inimigo de nossa raça. Conheço as leis que nos regem, observa. Conheço as leis que nos regem e acato os ensinamentos do profeta. Mas não pude resistir à tentação de levar comigo uma joia do usurário, que as possui aos montões. Benevolência ao rei Tahoan, rogo vossa benevolência. O soberano, porém, franziu a testa, contrariado, e com assombro de todas os circunstantes, determinou que o árabe culto recebesse atado a um poste 36 chicotadas ali mesmo, diante de seus olhos, para em seguida ser trancafiado no cárcere por 2 anos. E aí vem, o vizir. Pela glória de Alá, ó rei sábio, exclamou, confundido. O vizir, a cuja autoridade se rogava auxílio, para o distinto acusado. Como interpretar a vossa munificência, a sua bondade, a sua justiça? Destes medicação a um criminoso, escola a um ébrio, socorro material e moral a 2 ladrões, e indicais pena assim tão cruel a um filho de nosso povo que venera o profeta, unicamente pelo fato de haver desaparecido uma joia dos tesouros de um agiota desprezível? Por isso mesmo, ó vizir, por isso mesmo, disse Tahoan. Por saber tanto, é o mais responsável. Os 4 primeiros eram ignorantes, e todos, os ignorantes são infelizes. Mas o 5º culpado é um homem finamente instruído e sabe perfeitamente o que deve fazer. Há quem afirme, A gente percebe o que foi dito, mas há quem afirme que nós, os que nos fizemos espíritas, encarnados ou desencarnados, sofremos mais do que nossos semelhantes, carregando aparentemente cruzes mais pesadas. No entanto, nós, os espíritas, conhecemos as leis que nos governam, os destinos, todas essas leis que governam os nossos destinos. E por essa razão, mais responsáveis somos pelos nossos atos. Por isso, a importância de remeter lá ao tema dessa nossa lição, estejamos atentos às nossas ações, aos nossos propósitos, porque Kardec já nos trouxe a orientação, já nos descortinou para nós, a melhor forma de proceder às lições do Cristo. Veio traduzir para nós as reflexões das parábolas que o Mestre trouxe. E a gente percebe que é agir com fraternidade, que é agir com benevolência, com indulgência, com perdão. E assim nós devemos pautar a nossa existência, porque seremos cobrados, a nossa responsabilidade é muito maior, porque nós já não podemos dizer que desconhecemos, não podemos dizer que não sabíamos. Não podemos, porque nos foi ensinado. E a gente tem que lutar com isso, porque somos volúveis, somos aleatórios perante ao materialismo que nos deslumbra, as necessidades que nos apresentam a cada momento, quer sejam nossas, quer sejam dos familiares. Nós devemos, então,
continuar firmes no nosso ideal cristão, né? E tentar, né, caminhar na estrada do bem, procurar aproximar-se do homem de bem. Então fica essa lição, eu achei uma lição oportuna, e que a gente fica atento aí, né? É o orai e vigiai todos os dias. Todos os dias. E assim, né? Agradeço a todos pela paciência. Se chegarem até aqui, meu muito obrigado. E que Deus esteja sempre conosco, nos ajudando, nos amparando, nos fortalecendo, nos intuindo. Rogo a bênção do Mestre querido. Que Ele abençoe o lar de cada um, né? E nos dê força para seguir sempre no caminho do bem. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Obrigado à fraternidade pelo trabalho, pela assistência e pelo amparo que sempre é remetido a todos nós. Meu abraço.